Você que é artista, produtor cultural, enfim, profissional da área da cultura aqui do município de Uberlândia, você deve ter ouvido falar no edital emergencial da cultura criado pela Secretaria Municipal de Cultura aqui da nossa cidade. Me acompanhe nessa videoaula que eu vou trazer mais informações sobre esse edital para você que tem interesse em enviar sua proposta. Vem comigo! Essa videoaula é uma contribuição da Universidade Federal de Uberlândia aos artistas, aos profissionais da cultura de um modo geral, que têm interesse em participar desse edital, mas que não têm muita familiaridade com essa lógica de elaboração de projeto. Nessa videoaula eu vou destacar para vocês os aspectos principais do processo de elaboração de uma proposta cultural e também alguns detalhes sobre o envio desse material. Essa aula está organizada em partes e eu vou apresentar para vocês a seguir qual é o sumário dessa organização, de maneira que vocês possam acompanhar. Então, essa videoaula está organizada em 11 tópicos e eu vou apresentar aqui brevemente quais são eles, de maneira que vocês possam saber por onde nós vamos passar do início até o final da videoaula. E também depois, se você quiser voltar em algum tópico específico, rever alguma coisa assim, a tentativa é que esse resumo aqui possa te auxiliar nisso. A primeira coisa, então, que eu vou apresentar para vocês é o tópico acessando o edital, identificando dentro do site da Prefeitura, onde que a gente vai encontrar a Secretaria de Cultura e o edital. Depois, eu vou mostrar para vocês como baixar os formulários, né? Como que a gente faz para baixar os anexos, ter acesso aos anexos para preenchimento e elaboração da proposta. Em seguida, eu vou apresentar para vocês um resumo do edital, eu vou destacar as partes mais importantes dele. Depois eu vou apresentar os anexos. Eu vou começar com o anexo 1, mais especificamente sobre a identificação do proponente. Depois, também no anexo 1, as informações gerais, que são relativas à sua proposta. E para fechar o anexo 1, eu vou apresentar para vocês o detalhamento da proposta, os tópicos que vocês vão ter que elaborar para poder realizar a inscrição. Depois eu passo pelo anexo 2, cronograma das etapas, anexo 3, relatório de execução, anexo 4, autorização para participação de menores, e finalizamos aqui então os tópicos relacionados aos anexos. Daí eu criei um bônus também que eu demonstro para vocês como fazer a assinatura digitalizada e como transformar o arquivo em Word em PDF. E por fim, um checklist, onde eu vou apresentar para vocês os tópicos que vocês não podem esquecer de jeito nenhum na hora de realizar a sua inscrição. Como todo mundo já sabe, nós estamos aí enfrentando mundialmente um vírus ainda com aspectos muito desconhecidos. E esse vírus ele tem nos obrigado a ficar em casa. O isolamento social, por enquanto, é a alternativa que nós temos para superar essa pandemia. E nós sabemos que esse processo de isolamento trouxe uma série de problemas para o campo da cultura. Os profissionais da área da cultura foram os primeiros a parar e serão, provavelmente, os últimos a retomar suas atividades. Pensando nisso, uma série de iniciativas tem sido mobilizada mundo afora para viabilizar a continuidade do trabalho de artistas e profissionais da área da cultura. Aqui em Uberlândia, nós temos algumas iniciativas dessa natureza. A Secretaria Municipal de Cultura lançou recentemente esse edital emergencial e é sobre ele que nós vamos tratar agora. Eu quero ressaltar inicialmente que essa videoaula foi pensada exclusivamente nesse edital emergencial da cultura elaborado pela Secretaria Municipal aqui de Uberlândia. É claro que quando a gente fala de proposta cultural, existem alguns elementos que podem ser utilizados para outras propostas, para outros editais. Mas aqui eu busco direcionar toda a minha apresentação pensando especificamente nesse edital. Para você acessar o edital, você precisa abrir uma página de navegação na internet e aqui onde é possível colocar o endereço, você deve digitar o endereço da Prefeitura de Uberlândia, www.uberlandia.mg.gov.br. Quando você digitar, imediatamente já vai abrir o site da Prefeitura. Você vai observar que ele tem esse layout. Percebam que aqui tem o logo da Prefeitura, tem sempre uma imagem da cidade de Uberlândia aqui no fundo. E se você seguir navegando aqui pela tela,
você vai encontrar um tópico chamado Eu Quero. Esse tópico aqui, ele vai listar os principais serviços de acesso disponibilizados pela Prefeitura. E tem um botão aqui chamado Secretarias, que é por onde a gente vai acessar o site da Secretaria de Cultura. Então você clica em Secretarias, vai abrir uma lista com todas as secretarias aqui do município. E primeiramente aparece o gabinete do prefeito e do vice-prefeito, e logo em seguida, por ordem alfabética, você vai encontrar aqui a Secretaria de Cultura. Clica aqui em cima da palavra Cultura e já vai abrir a página da Secretaria. Como vocês podem ver aqui, ó, já aparece o nome da Secretaria de Cultura, tem uma foto aqui do Teatro Municipal, uma foto do Centro Municipal de Cultura, e você segue navegando pela página até esse espaço aqui que tem esse fundo azul, onde está escrito todos os menus. Daí você seleciona o menu Editais, para você acessar o edital que a gente está interessado agora. Aqui nessa página vai aparecer todos os editais da Secretaria de Cultura. E o primeiro deles aqui, já em destaque, é o edital de seleção de propostas artísticas e culturais para apresentações no município. Você clica e logo vai aparecer aqui, ó, bem destacado, edital SMC, que é Secretaria Municipal de Cultura. E você vai ser direcionado para a página do Diário Oficial onde está publicado o edital. Essa publicação aqui foi feita na terça-feira, dia 5 de maio de 2020, e vocês vão observar logo aqui, ó, edital SMC 03-2020. Aqui vocês vão ter acesso a todo o conteúdo do edital, enfim, vem todo o detalhamento do edital, né? A recomendação é que você leia o documento na íntegra. Logo no final também são apresentados todos os formulários, só que eles já estão disponibilizados em Word para baixar, como os anexos, eu vou mostrar daqui a pouquinho, né? Então isso facilita. Para ter acesso aos anexos do edital, você vai clicar aqui na palavrinha Anexos, naquela mesma página onde nós acessamos o edital. Clicando aqui, os anexos serão baixados automaticamente para o seu computador. Aqui no meu computador eles foram baixados aqui para o canto inferior esquerdo da tela, mas em alguns casos eles podem vir aqui para o canto superior da tela ou mesmo já abrir automaticamente. Depois de baixado é só clicar no documento, no arquivo. São 4 anexos que compõem o edital. O anexo 1, que é o formulário de inscrição. Logo em seguida, nós temos o anexo 2, que é o cronograma previsto com as diferentes etapas do edital. O anexo 3, que é um modelo de relatório de execução do projeto. Atenção, porque esse anexo ele deverá ser preenchido apenas pelas pessoas que tiveram as suas propostas aprovadas e apenas no final, depois que a proposta for executada. Então, eu não vou entrar em detalhes em relação a esse anexo, porque ele não é importante no momento da inscrição da proposta. E por último, o anexo 4, que apresenta o termo de autorização e responsabilidade para a participação de crianças e adolescentes. Esse anexo aqui, ele deverá ser preenchido apenas pelas propostas que tiverem a participação de crianças ou adolescentes na sua realização. Eu vou destacar agora para vocês alguns aspectos do edital, né, do próprio texto do edital. Eu mostrei como acessar o documento, né, e agora eu vou fazer uma apresentação com alguns pontos que eu considero importantes aqui, né, mas vale lembrar que essa apresentação é uma síntese do edital, é uma síntese a partir do meu olhar. E, portanto, essa apresentação ela não substitui a leitura do edital na íntegra. Então, se você está interessado em enviar a proposta, a primeira coisa que você precisa fazer é ler o edital. É lá no edital que estão todas as regras do concurso. Tá? Eu vou destacar aqui alguns pontos que eu considero importantes, de modo a contribuir com essa compreensão mais geral do edital, né? E para facilitar, eu estou utilizando a mesma numeração de itens que é utilizada no edital.
Então, quando eu menciono o item aqui, eu coloco o mesmo número e você pode confirmar lá no texto do edital. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês é o objeto do edital, né? O objeto ele vai apresentar para a gente qual é o tipo de proposta que cabe dentro desse edital. Então, todo o edital ele apresenta o seu objeto para a gente poder verificar se o que a gente quer desenvolver cabe ou não naquele mecanismo. E para esse edital, né, o objeto constitui na seleção de propostas de apresentações e propostas de formação técnico-cultural de conteúdos artísticos e culturais que possam ser executadas e transmitidas ao vivo ou com conteúdo gravado em meio audiovisual no município de Uberlândia a serem exibidos em plataformas digitais. Então veja bem, esse edital ele está voltado especificamente para esse momento do isolamento social que a gente está vivendo agora. Então ele não vai selecionar nenhuma proposta que a gente vai poder desenvolver dentro de um teatro ou de um espetáculo com o público ali presente assistindo a gente, né? Esse edital ele vai selecionar propostas que possam ser acessadas pelas plataformas digitais diversas. O computador, um tablet, um celular, enfim, é sempre pelo meio digital e elas podem ser organizadas dessas duas maneiras, né? Apresentações artísticas ou formação técnico-cultural. É interessante a gente observar também quem que pode participar desse edital, né? Que é o que a gente chama de proponente. Proponente é a pessoa ou a entidade que vai apresentar a proposta ao edital. Esse edital ele contempla dois tipos de proponente: agentes culturais, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, e pontos de cultura, que são pontos de cultura, no caso, certificados pelo Ministério da Cidadania e com sede em Uberlândia. Vamos ver o detalhamento desses agentes culturais e desses pontos de cultura. Pessoa física, que é o agente cultural, né? Pode ser o artista, o técnico, o produtor, o artesão, etc., que assinará a documentação junto à prefeitura através do seu CPF, Cadastro de Pessoa Física. Já a pessoa jurídica é um grupo, uma empresa, uma associação, né, que vai firmar toda a documentação junto à prefeitura. E essa pessoa jurídica é identificada pelo seu CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, como se fosse o CPF da pessoa física, né? Por ser uma entidade, né, por ser um órgão, uma instituição, né, essa proponência ela deve indicar também um representante legal, que é aquela pessoa que responde pelo grupo, pela empresa, pela associação. Pode ser um coordenador, um diretor, um presidente, ou uma das pessoas escolhidas ali por aquele grupo de pessoas para representar aquela instituição perante o governo. E o ponto de cultura, por sua vez, né, o ponto de cultura ele é uma entidade jurídica de direito privado, ou seja, não é um órgão público, ela foi constituída juridicamente como um órgão privado e ela não possui finalidade lucrativa, ela não se beneficia de um lucro, né? E ela pode ser formada também por grupos ou coletivos especificamente com natureza ou finalidade cultural e que desenvolvam e articulem atividades culturais em suas comunidades. Os pontos de cultura foram reconhecidos pelo Brasil através de uma lei que o governo federal lançou, Lei Cultura Viva. Essa lei ela foi reconhecendo espaços, equipamentos culturais que desenvolviam ações culturais consistentes ali para aquela comunidade e reconheceu essas instituições como pontos de cultura, havendo repasses de recursos para que elas possam desenvolver as suas atividades culturais. Então a prefeitura está colocando aqui como uma possibilidade que os pontos de cultura existentes em Uberlândia possam fazer parte desse edital, receber esse recurso emergencial para continuar desenvolvendo atividades e principalmente para conseguir se manter enquanto ponto de cultura. Vale um destaque aqui: o microempreendedor individual, mais conhecido como MEI, é uma modalidade de pessoa jurídica e essa modalidade pode participar do edital. Então, se você é um artista, produtor, um agente cultural que tem MEI, né, que foi lá e fez o seu microempreendedor individual, você pode se inscrever no edital como pessoa jurídica, ok? Isso vai impactar na tributação. Quem se inscreve como pessoa física, quem somente pode se inscrever como pessoa física, vai ter um tipo de desconto e de imposto.
quem se inscreve como pessoa jurídica ou como microempreendedor individual, por exemplo, vai ter um outro tipo de tributação, porque para cada modalidade dessa há um tipo de imposto previsto na legislação. Quais são as modalidades de apresentação previstas no edital, né? Modalidade de apresentação é como que a ação artístico-cultural vai acontecer. São 3 possibilidades. Individual, ou seja, eu posso fazer uma ação onde eu, artista, estarei sozinho ali na apresentação. Ela pode ser por uma dupla, né? Um duo de dança, uma dupla na área da música, uma dupla de teatro, uma dupla de artistas ou de profissionais da área da cultura. E também a modalidade grupo. Vale observar que essa modalidade grupo ela tem que ter no mínimo 3 agentes envolvidos e no máximo 5 integrantes. Então é importante prestar atenção nisso na hora de escolher qual modalidade de apresentação você vai registrar ali na sua proposta. Então, essa chamada prevê 2 eixos específicos de proposição. O eixo 1, que é o eixo das apresentações diversas. O que faz parte dessas apresentações diversas? Shows, espetáculos, intervenções performáticas, esquetes, cenas curtas, leitura dramática, contação de histórias. Enfim, tem uma série de exemplos aqui que a prefeitura vai apresentando sobre o que seria esse eixo das apresentações artísticas. E elas podem ser feitas tanto ao vivo, né, transmitidas ao vivo através de um recurso da internet, por exemplo, as famosas lives que a gente tem acompanhado por aí, isso é uma transmissão ao vivo, ou com conteúdo gravado em meio audiovisual, né? O artista, o agente cultural prepara esse material antes, grava ali na sua casa ou no espaço onde é possível, e esse registro vai ser disponibilizado para as pessoas. E tem também o eixo 2, que é o de formação técnico-cultural. Esse eixo ele é específico para a realização de atividades de qualificação ou de aperfeiçoamento de técnicas relacionadas à área artístico-cultural. Elas também podem ser feitas ao vivo, através de lives, né? Ou com conteúdo gravado. Agora vale uma observação. Para esse tipo de modalidade aqui, para esse eixo, há um tempo mínimo de duração da proposta, né? Tem que ser no mínimo 30 minutos. Esses 30 minutos podem ser contínuos ou divididos em módulos seriados, né? De 10 ou de 15 minutos cada. Agora atenção, os pontos de cultura, eles poderão se inscrever somente no eixo 2, que é o eixo da formação técnico-cultural. E esse conteúdo, no caso dos pontos de cultura, ele tem um tempo de duração maior. É no mínimo 60 minutos, que podem ser divididos em módulos seriados de 10 a 20 minutos cada, né? Então, vale essa observação. Para os pontos de cultura, só é possível realizar a inscrição no eixo 2. Mas há também algumas alternativas, né? O edital permite que outras formas de apresentação sejam propostas de acordo com a conveniência da proposta, né? Desde que ela seja devidamente justificada ali no momento da inscrição. Essas questões propostas, essas outras formas, serão analisadas pela comissão. E se a comissão considerar que aquele formato proposto ali ele é coerente com o edital, ele atende às prerrogativas do edital e com as especificidades da área defendidas ali na justificativa, essa proposição poderá ser aprovada também. Qual o formato do material a ser entregue, né? Depois que você concluir a sua proposta foi selecionada, as modalidades, as formas, né, de entrega são através de vídeos, e podem ser arquivos com extensões .mov, .mp4, isso aqui são tipos de arquivos válidos para vídeo, né? Com uma resolução mínima de pixels, aqui está indicado de 1920 por 1080, né? Em Full HD, ou seja, tem que ter uma alta definição, e a proporção, o tamanho, né, da imagem deve se enquadrar no formato 16:9. E tem que tomar cuidado porque o som tem que ser audível, a informação tem que estar bem gravada, então escolha um ambiente silencioso, com uma boa iluminação, para poder fazer o seu registro de material, né? Você pode utilizar o seu próprio equipamento celular, mas é importante que você tome esses cuidados com o silêncio, com a iluminação, a característica de qualidade desse ambiente, né? Para ele não estar um ambiente com muita coisa ali, poluindo a imagem. Então, cuida para poder fazer uma imagem bem organizada. Se você tiver possibilidade de utilizar um fone de ouvido
conectado ao seu celular para captar a sua voz, isso melhora bastante a qualidade do áudio. Fica aí essa dica. E no caso também de imagens, né? Um outro formato possível são as imagens. No caso de propostas ligadas às artes visuais, por exemplo, exposições performáticas, performances, desenhos, caricaturas, dentre outros, né? O arquivo deve ser no formato JPG com no mínimo 300 dpi de resolução. Então quem é da área das artes visuais principalmente sabe muito bem o que significam essas indicações aqui. Agora eu vou chamar a atenção de vocês para o item 2.1, que é quem não pode se inscrever no edital. A gente falou das modalidades e tal, das características dos proponentes, mas quem não pode? Pessoas físicas menores de 18 anos não podem se inscrever. Então, se você é menor de 18 anos, você não pode ser proponente do edital. Você pode participar da proposta. Você pode estar junto ali com o grupo que está realizando a proposta. Mas você não pode ser o proponente. Porque esse proponente ele vai responder administrativa, judicialmente, perante a prefeitura. Então tem que ser uma pessoa já com 18 anos emancipada, né? E pessoas físicas e jurídicas que não residem em Uberlândia. Então, se você não mora no município de Uberlândia, seja na zona rural, na zona urbana ou nos distritos, você não pode participar desse edital. Esse edital é exclusivo para pessoas que residem e são domiciliadas no município de Uberlândia. E uma outra vedação também, proponentes com projetos aprovados no PMIC e que receberem recursos do mecanismo do Fundo Municipal de Cultura no ano de 2020. Observe aqui que essa restrição é para quem tem proposta aprovada agora, no ano de 2020, que vai receber recurso em 2020, né? E que está na modalidade Fundo Municipal de Cultura. Se for na modalidade incentivo, que é aquela que você vai captar recursos junto à iniciativa privada, não há vedação, você pode participar. E tem um outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, que está no item 3.2. Cada proponente poderá se inscrever com até 2 propostas, sendo que apenas uma delas poderá ser aprovada. Isso é importante da gente observar. Eu posso então enviar 2 propostas, mas eu não vou ter a possibilidade de ter as 2 propostas aprovadas. Se for aprovada, é apenas uma. E é a própria comissão que vai decidir qual delas será aprovada. Sobre o prazo de inscrição, né? As inscrições elas vão acontecer de 18 a 22 de maio. Então já começa agora na próxima segunda-feira e vai até o dia 22. É esse o período para que as pessoas possam enviar as suas propostas, fazer a sua inscrição, né? Veja que as inscrições elas vão se encerrar às 23 horas e 59 minutos do dia 22 de maio. Por que esse horário, né? Diferentemente do PMIC aqui, as proposições não vão ser entregues pessoalmente na prefeitura e nem colocadas no correio. O envio da inscrição ele deve ser feito exclusivamente através desse endereço de e-mail que está aparecendo aqui na tela. Ó. Então você vai enviar a sua inscrição aqui, para esse endereço. Os documentos necessários para inscrição, o que você tem que enviar através do e-mail, né? É o formulário de inscrição, que é o anexo 1 deste edital, que a gente vai ver ele daqui a pouquinho. Esse formulário tem que estar preenchido corretamente, ele tem que estar assinado, ele tem que estar no formato digital e em PDF, né? Então o arquivo está em Word, porque ele precisa estar aberto para a gente poder fazer a inserção das informações, para a gente digitar lá dentro dos campos específicos, mas depois de concluir a gente tem que assinar o documento e digitalizar, colocando ele no formato PDF. Lá no finalzinho da aula eu também faço um bônus, um último trechinho da aula onde eu explico como colocar a assinatura digitalizada e como transformar o arquivo de Word para PDF. Um outro material que você precisa enviar no ato da inscrição é o vídeo da prévia do conteúdo audiovisual a ser produzido, entregue e transmitido, né, com duração de 10 a 15 minutos. Né, que seria aquele vídeo que você pretende gravar, né, que você pretende entregar como gravado, você precisa já enviar um pedacinho dele para que a comissão possa ter uma noção do que você pretende realizar. Além disso, no caso de propostas inéditas, né, se o seu vídeo não está pronto, então não dá para você mandar uma prévia, a sua proposta ela é inédita, é alguma coisa que você vai criar agora, né? Esse vídeo que você vai enviar, ele deve trazer um resumo da proposta,
contendo um rascunho, manuscrito, imagens ou outras informações que você acha que seriam importantes para a comissão entender qual é a proposição que você quer apresentar, né? Então, para quem já tem o material pronto, né, tem que enviar uma prévia desse material gravado. E para propostas inéditas, é preciso que você envie um vídeo resumo dessa proposta com as informações básicas que você pretende desenvolver, algum estudo que você já está fazendo, alguma experimentação. Além disso, você precisa enviar também um comprovante de residência atualizado. Esse comprovante de residência atualizado significa que ele tem que ter no máximo 90 dias desde a data da emissão. Então, se for uma conta de água, de energia, telefone, enfim, ou qualquer outro documento, ele não pode ter mais do que 90 dias da data que ele foi emitido pelo órgão competente, né? Esse comprovante ele tem que estar no nome do proponente, ou então tem que ser juntado ali nessa documentação uma declaração de corresidência. Sobre a declaração de corresidência, a Secretaria de Cultura desenvolveu um modelo que você pode utilizar. É um modelo que já vem com o texto específico que deve ser utilizado. E ele deve ser preenchido com os seguintes dados. Colocar aqui o nome do proponente ou da proponente. Informar abaixo o endereço completo da residência, nome da rua, avenida, número, etc. Se tiver algum complemento, colocar o complemento, CEP, bairro. O nome da pessoa que está declarando isso, né? Então, suponhamos que eu não tenho comprovante de residência no meu nome, eu moro com uma outra pessoa, aqui eu vou preencher o nome dessa outra pessoa, né? Que é quem está de fato declarando, vou colocar a data, e é essa pessoa com a qual eu moro que vai assinar aqui, ó, declarando que eu moro com ela naquele endereço, né? Observe que, além disso, a gente tem que juntar, né? Reunir junto com essa declaração, a cópia do documento de identificação do declarante, né, da pessoa com a qual eu moro, e anexar uma cópia do comprovante de endereço, desse endereço que eu informei aqui. E é importante que esse comprovante de endereço, então, ele tem que estar no nome desse declarante, da pessoa com quem eu moro. E as propostas apresentadas, elas poderão ter conteúdos não inéditos, né, como eu falei, porém, a gravação disponibilizada para o edital deve ser inédita ou ao vivo. Então você pode ter um material que já está pronto, mas aquele material que você vai enviar não pode ter sido exibido nenhuma outra vez. A exibição dele tem que ser inédita. Com relação aos valores disponibilizados por edital, né, o valor da ajuda de custo, é importante a gente observar aqui que trata-se de uma ajuda de custo emergencial, né? Então os valores eles são estipulados de acordo com as categorias. R$ 800 para apresentações individuais, R$ 1.500 para apresentações em duplas, R$ 2.000 para apresentações em grupo ou R$ 4.000 para pontos de cultura. E vale observar que sobre esses valores incidirão os tributos pertinentes, de acordo com o tipo de proponência, né? Então, se for pessoa física, é um tipo de tributação, se for pessoa jurídica, é outro tipo de tributação. Renda autodeclarada é aquela modificação que eu comentei com vocês que aconteceu no edital, né? Que é o item 7.1.4. O proponente ele deve autodeclarar qual é a sua renda. Mas a ideia, de fato, é tentar atender agora, nesse primeiro momento, os profissionais da área da cultura que estão precisando mais desse recurso do que outras pessoas, né? Principalmente aquelas pessoas que não têm outra fonte de financiamento a não ser o próprio trabalho no campo da cultura. Então são três possibilidades. Se o proponente não possui nenhum tipo de renda, né, se é zero, o caixa dele naquele momento está zero, não está entrando nenhum centavo, a proposta dele já começa a sua avaliação com 10 pontos na frente, né? Se a renda mensal for de até R$ 1.500, 5 pontos já na avaliação. E uma renda mensal superior a R$ 1.500, aí não tem nenhum ponto de bonificação. Então essa bonificação é justamente para tentar garantir que as pessoas que tenham que estejam passando por uma dificuldade financeira maior nesse momento que sejam priorizadas na seleção. Mas atenção, essa é uma renda autodeclarada, ou seja, eu não preciso apresentar nenhum tipo de documento que comprove isso. Mas eu, enquanto estou lá declarando, fazendo essa autodeclaração, eu estou me responsabilizando pela veracidade das informações colocadas ali. Então, se eu estiver mentindo, se eu estiver tentando ali enganar, colocar uma informação que não é verdadeira,
tanto a prefeitura pode me solicitar a confirmação disso depois, como também pode haver uma denúncia ou algo do tipo. E aí eu posso responder legalmente, inclusive, se eu tiver mentindo ali na proposição. Então tome muito cuidado com isso é muito sério. Essa autodeclaração ela tem que ser sincera, verdadeira. Se ficou ainda alguma dúvida em relação ao edital, né, se depois dessa apresentação, depois de ter estudado o edital todinho ali, os formulários, ficou alguma dúvida, a Secretaria de Cultura criou um e-mail específico que está lá, inclusive, no edital, que é o e-mail utilizado para tirar todas as dúvidas em relação ao edital. Esse e-mail é editalemergencialsmcud@gmail.com. Então, se você tem alguma dúvida, não tenha receio. Escreva para esse e-mail que a equipe da Secretaria de Cultura estará preparada para responder a sua dúvida. Bem, então é isso. Como eu falei para vocês, era uma síntese do edital. Não substitui a leitura do edital. Eu recomendo agora que você leia o edital logo depois de ter visto esse resumo. Marque ali o que você não entendeu, destaque aquilo que você não pode esquecer de jeito nenhum de enviar, que são os documentos, os formulários, enfim, preste bem atenção nessas informações. Vamos falar agora sobre o item 1, que é a identificação do proponente, que faz parte do anexo 1, formulário de inscrição do edital. Então aqui nós vamos apresentar agora como que o proponente deve ser identificado. Então, como a gente viu no edital, pode ser como pessoa física ou como pessoa jurídica. Então, se você vai se inscrever como pessoa física, você deve preencher apenas esses campos aqui, que são os campos relativos à pessoa física. E aí você vai deixar os outros da pessoa jurídica em branco, certo? Então você vai se atentar para os dados de nome do proponente, número do RG, número do CPF, o seu endereço completo, bairro, CEP, telefones para contato. Se você tem mais de um telefone, coloque todos aí, o e-mail para contato. E é aqui também que você vai registrar a sua renda mensal. Se você tem alguma renda, é aqui que você vai colocar o valor dessa renda, o valor bruto. Se você não tem renda, então você coloca 0. Para o proponente pessoa jurídica, os campos a serem preenchidos são esses aqui. E então, se for pessoa jurídica, deixa os campos da pessoa física em branco. E aí os dados da pessoa jurídica são a razão social da pessoa jurídica, o número do CNPJ, o endereço da personalidade jurídica, o representante legal, o nome do representante legal, diretor, presidente, coordenador, enfim, o número do RG e número do CPF do representante legal, o endereço completo do representante legal e os telefones para contato e e-mail, além também da renda mensal oferida como pessoa jurídica. Tem que colocar aqui se há alguma renda e se não há, deixa em branco. Agora nós vamos conversar um pouco sobre o item 2 do anexo 1, que são as informações gerais da sua proposta. A primeira informação que você deve colocar aqui é o título da apresentação ou atividade proposta. Então você vai colocar aqui qual é o nome que você está dando para a sua proposição. O título pode ser uma oficina de fotografia, Então aqui você vai colocar o título da sua proposta. Em seguida, nós vamos aqui para você fazer a indicação da categoria de proponência. Nós temos duas categorias no edital, agente cultural ou ponto de cultura. Aqui na categoria agente cultural, você pode ser um proponente pessoa física ou pessoa jurídica. Pode ser um agente individual, pode ser uma dupla ou pode ser um grupo. Aqui no ponto de cultura, essa proponência é exclusiva para pessoa jurídica, porque um ponto de cultura ele já foi constituído juridicamente. Depois você vai assinalar qual é a modalidade de apresentação que a sua proposta vai se enquadrar. É uma modalidade individual, é uma modalidade em dupla, é uma modalidade em grupo. Lembrando que, se tratando de grupo, o grupo deve ter entre 3 e 5 integrantes. Se for menos de 3, no caso, se forem 2 pessoas, você assinala a categoria dupla. Ou então, se for uma pessoa, a categoria individual. Ok? Aí basta selecionar com um xizinho qual é a categoria que você escolheu. Em seguida, você vai assinalar qual é o eixo temático que você pretende apresentar a sua proposta. Esses eixos temáticos, vocês devem se lembrar que na aula que nós fizemos sobre o edital,
está assinalado no item 1.4. Então, quem não se lembra exatamente quais são esses eixos, volta lá na aula ou então verifica no edital. Mas, rapidamente, o eixo 1 é voltado para apresentações artísticas ou culturais de um modo geral. Então, uma apresentação de dança, uma apresentação de teatro, um recital de poesia, um show musical, uma exposição de fotografia, enfim, todas as ações artísticas, elas vão se enquadrar aqui, artísticas ou culturais. E o eixo 2 é voltado para ações de formação técnico-cultural. Uma videoaula, uma série de aulas que são cursos, oficinas, enfim, ações no campo da formação. Depois você vai assinalar qual é a linguagem artístico-cultural a qual está vinculada a sua proposta e a sua atuação. Por exemplo, o meu campo de atuação é o campo da dança. Então, se eu fosse me inscrever no edital, eu assinalaria aqui com um X. Você deve escolher apenas uma dessas opções aqui listadas: circo, dança, literatura, teatro, artes integradas. O artes integradas vale um destaque, seria uma proposição que ela extrapola um campo artístico-cultural específico. Ela é híbrida, é uma mistura, por exemplo, se a sua ação tem circo, dança e teatro ao mesmo tempo, então ela é uma ação de artes integradas, ok? Em relação ao formato do conteúdo, nós temos duas opções. Ele pode ser gravado previamente, você preparou o vídeo da sua aula, você preparou o vídeo da sua peça de teatro ou da sua coreografia, né? Isso é uma forma de conteúdo. Uma outra forma é a apresentação ao vivo, ou, como a gente disse lá no vídeo do edital, são as lives, né? Aquela proposição que vai acontecer ao vivo em tempo real, transmitido por uma plataforma de internet. Em seguida, você vai preencher o nome do artista ou do grupo ao qual aquela proposta será vinculada. Então, por exemplo, no meu caso, se fosse individualmente, eu colocaria o meu nome aqui, Alexandre José Molina, ou então, se fosse um grupo, eu colocaria o nome do grupo aqui, por exemplo, Spirax, que é um grupo hipotético que eu estou colocando aqui, né? Grupo Spirax. Em seguida, você vai listar os nomes dos integrantes do grupo, né? Lembrando que é no máximo 5 integrantes. Se a sua proposição é individual, você não precisa preencher esse campo aqui, porque você já colocou o seu nome aqui em cima. Agora, se a sua proposição for de dupla ou de grupo, você vai colocar aqui o nome dos integrantes. Por exemplo, José da Silva Marques, um nome hipotético. Nome artístico, José Marques. E a função, por exemplo, seria coreógrafo. Né? Então, a título de ilustração, essas são as informações que vocês devem colocar nesse campo. Depois você vai assinalar o tempo de duração da sua apresentação ou atividade. Né? Quando você estiver elaborando a sua proposta, tem um roteiro ali que você vai apresentar e você vai estimar, então, quanto tempo ela vai durar. Ela vai durar 5 minutos? Ela vai durar 45 minutos? Ela pode durar também, sei lá, 60 minutos, 120 minutos, enfim, você que vai estipular qual é o tempo de duração aqui que você pretende desenvolver e apresentar a sua proposta. Em relação à classificação indicativa para faixa etária, ela pode ser livre, ou seja, se ela puder ser acessada por pessoas de qualquer idade, crianças, adolescentes, adultos, jovens, idosos, enfim, ou se você pretende direcioná-la a um público específico, ela é restrita a um público específico, por exemplo, acima de 12 anos, ou acima de 14 anos, acima de 16 anos, acima de 18 anos, isso vai depender de cada proposta. E por fim, prestem bem atenção nesse último espaço aqui de preenchimento, onde você vai colocar as datas de entrega e de exibição da sua proposta. Para você preencher esse campo aqui corretamente, volta lá no anexo 2 do edital, no vídeo específico que apresenta o anexo 2, que lá tem o cronograma que a Prefeitura, que a Secretaria de Cultura estabeleceu. E é a partir daquele cronograma que você vai encaixar a sua data de apresentação aqui. Por exemplo, a data proposta para entrega do material completo e finalizado, aquele material que você gravou em meio audiovisual e vai encaminhar para a Prefeitura. Então, qual é a data que você pretende entregar esse material para a Prefeitura finalizado? Ou qual é a data
em que será feita a exibição do conteúdo, né? Essa exibição ela está prevista lá no anexo 2, está aqui assinalado, observem lá, que vocês devem colocar essa data dentro daquele período estabelecido no anexo 2. Do mesmo jeito, a realização de apresentações ao vivo, né? Ou as lives. Você deve também observar qual é o período estabelecido para isso no anexo 2 do edital. Na continuidade do anexo 1, nós vamos agora para o momento em que você vai apresentar de fato a sua ideia, né? Qual é a sua proposição a ser apresentada para esse edital. E você vai observar que a Secretaria de Cultura, a equipe da Secretaria, colocou em cada um dos tópicos aqui abaixo algumas informações entre parênteses que eles vão explicando exatamente o que se pretende que o proponente coloque em cada um desses tópicos do edital. E aí você vai preenchendo aqui de acordo com a informação que você precisar colocar. E você vai observar que esse campo ele é ilimitado, então você pode colocar aqui a quantidade de informação que você achar necessária. Mas vale observar que você deve ser bem objetivo, objetiva na sua proposição. Não adianta ficar colocando muita informação, fazendo uma coisa que a gente costuma chamar de enchendo linguiça. Você deve, de fato, ir direto ao ponto, colocar exatamente o que você pretende realizar. Então, vamos acompanhar aqui o que a Prefeitura está indicando para esse tópico da descrição detalhada da sua proposta. Eles recomendam o seguinte: faça uma apresentação da proposta, descrevendo o conteúdo, o formato, como será realizada, quais os resultados que pretende alcançar, os motivos que levaram a propô-la e outras informações que auxiliem na compreensão da mesma. É importante a gente pensar o seguinte: a comissão que vai avaliar essas propostas, elas não necessariamente nos conhecem pessoalmente, não sabem como nós trabalhamos. Então aqui a gente precisa a gente precisa organizar na forma de texto, na forma de palavras, uma explicação sobre o que a gente pretende fazer, para que a comissão possa ler o nosso material e compreender a nossa ideia, compreender a nossa proposta. Por isso que eu disse que é importante a gente ser bem objetivo, bem direto nessa formulação, apresentando de fato o que a gente pretende fazer. Em seguida, é necessário que se faça o detalhamento das ações realizadas. O que seria esse detalhamento? Seria a gente colocar aqui quais são as etapas do nosso processo de criação. Então, por exemplo, para quem vai preparar uma videoaula, é preciso fazer o planejamento. Uma das primeiras etapas aí é o planejamento dessa videoaula. Quanto tempo vai demorar esse planejamento? Ele vai demorar 2 dias? Ele vai demorar 3 dias? Então, você deve assinalar que haverá esse planejamento. Depois, você vai organizar os materiais que você vai precisar utilizar para ilustrar a sua aula, para fazer as suas demonstrações durante a gravação do vídeo. Em seguida, você vai fazer a gravação. Depois você vai editar esse material, organizá-lo e encaminhá-lo para a prefeitura. Então essas seriam as etapas, o detalhamento das ações que eu pretendo desenvolver com a minha atividade proposta. Então, mais uma vez, prestem atenção nesse detalhamento que a equipe da prefeitura apresentou. Essas informações aqui, elas dão indicações sobre o que a gente deve colocar em cada um dos campos da proposta. A próxima etapa é você indicar qual seria o efeito multiplicador do seu projeto, ou seja, quais seriam os possíveis benefícios gerados pelo seu projeto. Então aqui você vai dizer, por exemplo, se a gente levar em consideração esse período da pandemia, está todo mundo isolado nas suas casas, o que o seu projeto poderia contribuir, por exemplo, durante esse período? Vale a pena você descrever alguma coisa sobre isso aqui nesse campo específico do formulário. E aqui a prefeitura pede também que a gente informe mais uma vez sobre a faixa etária do público-alvo pretendido. Lá em cima, no campo do formulário, nós falamos sobre a classificação indicativa, ou seja, por exemplo, eu posso ter um projeto que a classificação indicativa dele seja para maiores de 16 anos. Então, menores de 16 não vão poder acessar o meu material. Isso eu informei lá no campo anterior. Aqui eu vou dizer qual é a faixa etária do meu público-alvo. É para maiores de 16 anos, mas pode ser que eu esteja interessado apenas no público que vai de 16 a 21 anos, por exemplo, final da adolescência, início da juventude.
ou pode ser que o meu público-alvo seja crianças de até 9 anos ou idosos. Então você vai dizer também aqui nesse campo um pouco sobre a faixa etária do seu público-alvo. Em seguida, no item 6, você vai apresentar o seu currículo, de uma forma resumida, claro. Aqui eles inclusive destacam isso. Escreva resumidamente suas principais realizações na área da cultura. Isso é importante porque, como eu disse, não necessariamente as pessoas da comissão nos conhecem. Apesar de que a área artístico-cultural, ela em geral, ela é pequena, as pessoas se conhecem bastante, mas não dá para conhecer todo mundo. Então a gente precisa dizer aqui quais são as experiências que nós temos na realização na área cultural. Se você é um agente individual, você vai colocar aqui as informações relacionadas à sua atuação. Se você vai fazer uma apresentação aqui como grupo, você vai falar também sobre essas experiências de atuação do seu grupo, do seu coletivo. Depois, no tópico 7, você vai assinalar qual é a forma de envio da prévia do conteúdo audiovisual a ser produzido. Então, se você vai gravar um vídeo, você pretende encaminhar esse vídeo para a prefeitura como anexo a um e-mail, ou você vai disponibilizar um link para acesso ao vídeo. É importante que você faça bem essa escolha aqui. Normalmente, se o vídeo ficar muito grande, talvez ele não vá caber como um anexo do edital. E aí vai ser necessário, sim, você disponibilizar um link para acesso. Por exemplo, hospedando ele em portais específicos de vídeo, como o YouTube, o Vimeo. Você vai lá, abre uma conta gratuita, por exemplo, no YouTube, e hospeda o seu vídeo lá e disponibiliza o link para a prefeitura. E uma das últimas etapas aqui desse formulário, que são as declarações, onde você deverá assinalar com um X aqui todas essas declarações, porque se você não se enquadrar em alguma delas aqui, você não vai poder se inscrever no edital. Então eu recomendo que você leia atentamente essas declarações aqui e veja se de fato você se enquadra nesses perfis estabelecidos. E por fim, tem a autorização de uso de imagem. Como aqui esse edital ele é voltado para a produção de conteúdo audiovisual a ser disponibilizado na internet, gravado ou ao vivo, é necessário que todas as pessoas autorizem a prefeitura a divulgar esse material, a fazer uso nas suas mídias, para poder fazer uma divulgação também para a população ter acesso, E a prefeitura está aqui indicando um período de 1 ano após a publicação do resultado do edital. Até 1 ano após essa publicação, a prefeitura tem autorização de uso dessa imagem para veicular esse material nos seus meios de comunicação. Aqui no final você vai colocar a data, o dia exato em que você vai fazer a sua submissão, Depois você vai colocar a sua assinatura, que você tem que assinar. Depois que você fizer isso, você tem que digitalizar esse formulário e transformá-lo num arquivo digital, num PDF, por exemplo, e enviar por e-mail o anexo 2 do edital, que é o cronograma previsto. Esse anexo, ele não precisa ser preenchido. Aqui a prefeitura fez uma síntese dos prazos e das datas relativas ao edital. A primeira delas é o período de inscrição, que vai de 18 a 22 de maio de 2020, conforme a gente viu lá no próprio edital. Depois vem o período de seleção, que vai de 25 a 29 de maio. Então, a comissão de seleção estará nesse período analisando as propostas recebidas. E no dia 1º de junho está prevista a divulgação dos resultados. Após a divulgação dos resultados, aquelas pessoas que tiveram as suas propostas selecionadas vão ter aqui os prazos agora para fazer as entregas, ou as apresentações. A entrega do produto final, no caso, para aquela categoria que fez a gravação dos seus materiais, o período para a entrega desse produto final vai de 8 a 30 de junho de 2020. E o período para a realização das transmissões ao vivo ou das lives, ele vai ocorrer de 8 de junho a 31 de julho de 2020, que é para realizar as lives, E a disponibilização dos conteúdos que foram gravados, isso vai ocorrer de 15 de junho
a 31 de agosto de 2020. Ou seja, esse é o período em que as pessoas poderão acessar os conteúdos gravados. O anexo 3, como eu mencionei no vídeo anterior, ele não é um anexo necessário no momento da inscrição. Esse anexo vai ser utilizado apenas pelos proponentes que tiveram as suas propostas aprovadas e depois que eles enviarem os materiais, eles apresentarão esse anexo. Trata-se do relatório de execução do projeto. Portanto, eu não vou detalhá-lo aqui agora, porque ele não é necessário ao processo de inscrição. Bem, agora eu vou apresentar para vocês o anexo 4, ou o termo de autorização e responsabilidade para a participação de crianças e adolescentes. Veja bem, esse anexo aqui, ele vai ser preenchido apenas pelos proponentes que vão apresentar propostas em que haja a participação de crianças e adolescentes na realização da proposta. Por exemplo, se for uma coreografia que tenha crianças dançando, se for uma peça de teatro que tenha menores, crianças ou adolescentes participando como atores mirins, enfim, qualquer outra atividade em que haja a participação de crianças e adolescentes. E aí vocês vão observar que esse termo ele deve ser preenchido e assinado pelo pai, mãe ou responsável pela criança ou adolescente. Então esses dados aqui, ó, que são dados pessoais, nome, identidade, CPF, endereço, etc., são os dados do pai, mãe ou responsável, né? Autoriza o menor sobre minha responsabilidade, aí aqui vem o nome do menor ou da menor, a participar do trabalho intitulado. Aqui você vai colocar o título do trabalho para facilitar o preenchimento para a pessoa, né? Realizado pelo proponente, e aqui você vai colocar o nome do proponente, ou seja, da pessoa responsável pelo projeto, né? E autorizo ainda o uso da imagem do referido, do menor, né? Em fotos ou filme, sem finalidade comercial, né? Obviamente. E depois coloco o local e a data, e aqui vem a assinatura do pai, da mãe ou do responsável. E atenção, junto a esse anexo, tem que enviar também uma cópia do documento de identificação do menor e do pai, mãe ou responsável. Agora, se você já tiver a sua assinatura digitalizada, você pode fazer a inserção dela aqui, nesse campo específico do documento, acima dessa expressão assinatura do proponente. O que é uma assinatura digitalizada? É você pegar um papel em branco, fazer a sua assinatura, utilizar um scanner para fazer uma cópia digital da sua assinatura, ou o seu próprio celular, a câmera do seu próprio celular, fazendo uma foto em boa resolução da sua assinatura, e salvar esse arquivo dessa imagem no seu computador. Aí depois você vem aqui no campo específico do formulário, depois que você tiver preenchido com todas as informações, tiver feito a conferência de tudo direitinho, você vem aqui acima da assinatura e depois vai em inserir, daí você seleciona inserir foto, né? Aí você vai lá no seu computador, a minha já está pronta aqui, seleciona o arquivo com a sua assinatura digitalizada e ela já vai aparecer aqui. Pode ser que ela apareça num tamanho maior. Se isso acontecer, você simplesmente vem aqui no cantinho da imagem, ó, e arrasta e coloca no tamanho adequado. Depois que estiver tudo pronto, você vai transformar o seu arquivo em Word num arquivo em PDF. Isso é muito fácil de fazer também. Com o próprio documento em Word aberto, você vem aqui em salvar como, você vai selecionar o destino para onde você vai colocar o seu arquivo aí no seu computador, vai colocar o nome, eu vou colocar aqui proposta SMC, hipotético. Aí você vem aqui embaixo, ó, onde você vai selecionar o formato do arquivo. Aqui está marcado em Word, que é o formato original. Daí você seleciona PDF. Pronto. Aí clica em salvar. Em alguns segundos ele já vai fazer a transformação do seu arquivo Word em PDF e você pode conferir indo lá e abrindo o seu arquivo
Você vai procurar na pastinha, no local lá do seu computador onde você salvou e pronto. Você já vai visualizar, tá aqui, ó, proposta SMC em PDF. Aí você clica para abrir o arquivo, para conferir se está tudo ok. Claro, o meu formulário está em branco, que foi aquele mesmo formulário que eu usei para fazer a videoaula anterior, mas eu vou lá no finalzinho onde eu coloquei a minha assinatura para vocês verificarem. Olha aqui, ó, tá aqui a minha assinatura, então o arquivo já está em PDF, é só enviar para a prefeitura. Estamos chegando ao final da aula e eu sei que até aqui foi muita informação, principalmente para quem está fazendo esse processo pela primeira vez. Então eu resolvi compartilhar com vocês uma estratégia que eu utilizo quando eu vou participar de editais. Eu crio um checklist, que nada mais é do que uma listinha com as coisas importantes que eu não posso esquecer de fazer de jeito nenhum. Então como que eu monto esse checklist? Quando eu estou lendo o edital, eu já vou anotando as coisas importantes ali do lado. Então essa aqui é a listinha que eu preparei e claro, fiquem à vontade para fazer a de vocês, né? Eu vou compartilhar aqui só a título mesmo de para tentar ajudar vocês, né, na verdade. Então ler o edital e os formulários anexos é a primeira coisa que tem que fazer, então não pode esquecer de fazer isso de jeito nenhum. Depois que eu concluir, eu venho aqui e destaco que eu já fiz isso. Preencher corretamente o anexo 1, que é o formulário de inscrição. Tem que ter muita atenção para tomar cuidado ali, não deixar nada em branco, nenhuma parte do formulário sem informação, né? Observar os prazos do anexo 2. O anexo 2 é aquele documento que coloca todos os prazos do edital, desde o período de inscrição, o período que você tem que enviar o material pronto para a prefeitura, disponibilizar, etc. Então observem bem o anexo 2, que ele vai ajudar vocês a preencherem o formulário de inscrição. Depois, ver a necessidade do anexo 4, que é esse da participação de menores. Então, se na sua proposta, se na realização da sua proposta, vai ter a participação de criança ou de adolescente, o pai, mãe ou responsável dessa criança tem que preencher e assinar esse anexo. Se não, você pode deixar ele, você não precisa se preocupar. Assinar o formulário de inscrição anexo 1 é fundamental fazer isso, não se esqueça de assinar. Eu mostrei como assinar, como colocar assinatura digital numa etapa anterior do vídeo. Transformar os arquivos dos anexos em PDF é fundamental também, então o seu formulário de inscrição já com a sua assinatura e para quem for utilizar o anexo 4, não pode esquecer de transformar esses arquivos em PDF. Eu também mostrei como faz isso na etapa anterior aqui da aula. E finalmente, anexar o formulário de inscrição lá no e-mail, né? Então você vai abrir o seu e-mail, cada um tem aí o seu e-mail específico, você tem que anexar o seu formulário de inscrição. Eu vou colocar aqui um arquivo aleatório, só para mostrar para vocês como que faz para anexar. Vejam que o arquivo já está aqui, ó, já aparece aqui, tá? Aí o checklist, então, já anexei o formulário, pronto. Anexar o vídeo da prévia do conteúdo a ser apresentado, lembrando que o edital exige que a gente envie uma prévia do material, né? E mesmo se a gente for apresentar alguma coisa inédita, lembra disso. Então você vai lá e seleciona o seu videozinho da prévia. Eu vou colocar aqui mais uma vez um arquivo aleatório qualquer, só para a gente não correr o risco de esquecer. Então pronto, já anexei, marco o xizinho aqui. Anexar o comprovante de residência atualizado, não pode esquecer, isso também é um item de desclassificação. Então se você esquece, isso pode depois trazer algum problema para você. Daí você escolhe, então, vai lá, procura aí no seu arquivo, nos seus arquivos aí no seu computador, cada um tem um jeito de organizar, vai lá e escolhe o seu comprovante de residência e coloca ele em anexo também. Então, coloquei o comprovante de endereço atualizado, ok. Finalmente, enviar a proposta por e-mail para a prefeitura, e esse envio tem que ser feito até às 23h59 do dia 22 de maio, conforme está descrito lá no anexo 2 do edital, que é o cronograma, né? Então, esse processo aqui de enviar, eu fiz uma coisa também para a gente não correr o risco de se atrapalhar. Eu fui lá no edital, né, no tópico específico da inscrição e já selecionei, copiei o endereço certinho, igual está escrito lá no edital. Conferi, verifiquei direitinho. O endereço é inscrição edital emergencial
smc@gmail.com. Cuidado para não confundir esse endereço de e-mail aqui com o outro e-mail que a prefeitura criou para as pessoas tirarem dúvidas ou solicitarem mais informações sobre o edital. São e-mails parecidos, mas um é de informação e o outro é de inscrição. Presta atenção nisso. Então o que eu fiz? Eu fui lá no edital, copiei o endereço de e-mail de inscrição, colei aqui embaixo do meu checklist para facilitar. Agora eu selecionei, dou um Ctrl C, vou lá no meu e-mail, onde eu tenho que colocar o endereço, Ctrl V e colo aqui. Pronto, aparece aqui o endereço certinho. Aí eu coloco o assunto, sei lá, pode ser inscrição, coloco o meu nome, Alexandre Molina, proposta, tal. Aí coloca o nome, o título da sua proposta aqui, né? Aí tem como você verificar aqui, ó, tá aqui o anexo da sua proposta foi colocado, o do seu comprovante de residência, e o arquivo do vídeo não apareceu aqui ainda porque ele está carregando, que ele é um arquivo pesado, o vídeo da prévia, mas não pode esquecer de anexar esse vídeo da prévia, né? Você não precisa colocar nenhum texto aqui, digitar nenhum texto, basta colocar os anexos, preencher aqui o assunto e encaminhar. E aí você clica em enviar, pronto, e o seu e-mail, a sua inscrição vai chegar até a prefeitura. Então essa foi a nossa videoaula sobre o edital emergencial da Secretaria Municipal de Cultura. Compartilhe esse material com outras pessoas que talvez possam se interessar em enviar a sua proposta. E se você tiver ainda alguma dúvida, entre em contato com a Secretaria Municipal de Cultura. A Secretaria criou um e-mail específico para receber dúvidas e informações das pessoas interessadas em enviar propostas. Então, se você ainda ficou com alguma dúvida ou gostaria de mais informações, escreva para esse e-mail que a gente está destacando aqui embaixo. Nós estamos muito felizes em poder contribuir com esse processo. Esperamos que essa videoaula tenha ajudado vocês a tirarem as principais dúvidas em relação ao edital. Esperamos também em breve ver as propostas de vocês nas plataformas divulgadas pela Prefeitura. E não se esqueça, se você puder, fique em casa.